Como transformar uma reclamação em uma avaliação nota 10? Um painel com Claudete Cordeiro, gerente de atendimento da Veloy. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Claudete Cordeiro, eu faço parte do time da Veloy. A Veloy é uma empresa que pensa a mobilidade urbana, que cuida de gestão de frotas, está no mercado desde 2018 e ela tem por trás o Banco do Brasil e o Bradesco, é uma unidade de negócios da Alelo. Mas o que ela tem de mais importante é que ela é uma empresa de pessoas que cuidam de pessoas. Então, o pedaço todo do atendimento é pensado para cuidar da experiência do nosso cliente. É pensado para trazer a melhor solução quando a gente tem uma pequena oportunidade que seja. A minha história é uma honra estar aqui, muito obrigada. A minha história com o Reclame Aqui começou há muitos anos atrás. Eu me lembro da primeira vez que eu vi o Maurício numa sala pequena até, pequena não, né, um auditório com algumas pessoas, e ele contava como é que era o Reclame Aqui. E naquela época a gente ainda pensava que o Reclame Aqui era um site de reclamações, então eu fui ver o que era esse Reclame Aqui. Quando eu cheguei na Veloy para montar a área de atendimento, para construir do zero. Aí eu fui pensando como seria a melhor experiência, aquele sonho que todo mundo que trabalha com atendimento tem de tirar script da frente, deixar a pessoa falar como se ela estivesse falando com um amigo, montar aquele perfil de dono, sabe? De ter vontade de ajudar o outro. E aí eu comecei a conversar com marketing para entender como é que era a marca, como é que era para entender como é que era o trabalho, o serviço, como que a gente ia se posicionar. E aí eu pensei, poxa, preciso falar com o Reclame Aqui. Chamei uma reunião com o Reclame Aqui, eles foram lá, e aí eu falei, queremos entrar de cara com vocês. E é super interessante, gente, porque a gente acabou entrando no Reclame Aqui e montando o nosso central de atendimento 6 meses antes da gente ir ao mercado. A gente já se posicionou ali como uma marca que respondia ao Reclame Aqui. Primeiro ano, mega frustrante, saiu o prêmio. E aí a gente pensou, a gente não podia concorrer, porque a gente não tinha o número de reclamações necessárias, que era uma das regras na época. Assim, choradeira total, né? Porque a gente não podia participar do prêmio naquele momento. Tentamos tudo quanto é coisa para tentar entrar, mas não teve jeito. E aí começamos a luta, né, para ter o RA1000. E hoje é um orgulho nosso que nós fazemos parte dos 7, 8% de empresas que são RA1000, que todo mundo sabe, é uma empresa recomendada pelo Reclame Aqui. Então, isso realmente traz para a gente uma honra enorme em ser um dos apoiadores desse evento tão importante, que traz muitos insights para a gente tratar cada vez mais o nosso cliente. Hoje em dia, a gente tem concorrentes, tudo bem, os diretos, e aí é a questão de serviço. O serviço que você presta, ora vai contentar um, ora vai descontentar o outro, ok. Mas hoje, você já pensou que você tem vários tipos de concorrentes? Hoje, cada vez que alguém manda um presente para um cliente, aquilo sai na rede social, ou que o cliente liga errado e pede uma pizza, e essa pizza chega na casa do cliente. Todas essas coisas concorrem com o seu dia a dia. Você pensa,
caramba, como é que eu faço para fazer igual, né? Como é que eu faço para desenvolver um atendimento, um cuidado com o cliente, que o cliente perceba esse cuidado que você está tendo. Lá na Veloy, a gente troca muita experiência, muita, com todas as empresas que estão lá no Reclame Aqui. A gente já perguntou coisas, já pegou, faz um benchmark, aplica uma ou outra coisa de alguma empresa. Então, como que funciona o time de atendimento hoje que faz esse processo de Reclame Aqui? Ele tem orientações, que a gente bebeu de todas as fontes possíveis, tá? Então, a gente tem a orientação de pegou a reclamação, liga para o cliente imediatamente, fala para o cliente que, eu sou a Claudete, eu estou com a sua solicitação, eu vou atrás daquilo para você, eu vou cuidar disso para você, eu vou posicionando o cliente de cada passo, porque você ficar no escuro é uma coisa muito difícil. Eu costumo brincar que o minuto do call center, sabe, só um momentinho, para o atendente, ele é um momentinho mesmo, porque o atendente está procurando uma série de coisas, ajustando uma série de processos. Para o cliente que está do outro lado, é uma eternidade. Então, o nosso operador, ele vai posicionando o cliente de cada passo daquela reclamação, de cada passo. Ele vai compactuando prazos, se for necessário. Ele vai combinando o jogo, se tiver algum processo que não possa ser atendido da maneira que o cliente precisaria. E essa aproximação é que faz com que o cliente compreenda que a gente é uma empresa de pessoas que cuidam de pessoas. Uma vez eu fui numa palestra e um presidente de uma empresa disse isso. Ele disse, se você não tiver um negócio que você possa, você mesmo, atender cada um dos seus consumidores, você tem que cuidar muito bem de quem atende. E é isso que a Veloy faz. A Veloy cuida de todo o time de atendimento. A Veloy cuida de cada pessoa do grupo de atendimento que faz parte da Veloy, para que a pessoa se sinta feliz, com a saúde mental ok, que ela se sinta segura, e ela se sinta empoderada, porque o segredo está no empoderamento. A pessoa que atende o seu cliente, ela tem que entender qual é o problema, qual é o processo que falhou ali, e tomar a melhor decisão naquele momento. Claro, para isso, ela precisa saber como que a empresa se posiciona, como é a estratégia da empresa perante o seu cliente, e as necessidades daquele cliente. Então, ela tem que ter uma escuta muito ativa. Ela tem que entender o que está por trás daquilo. E aí é que entra o nosso case. Um dos nossos clientes, atraídos por uma das nossas promoções, colocou Veloy e aí falou para a mãe. A mãe já usava esse meio de pagamento, né? E aí ela falou para a mãe, muda também, aproveita a promoção. A mãe já estava mais acostumada, a mãe falou, maravilha, mudo. E aí a vida foi correndo. O que aconteceu? A mãe percebeu que a promessa feita no início da venda, daquela promoção, não havia sido cumprida. E aí falou para a filha, falou, não veio aquilo lá que você falou. Será que está certo, né? Aí, mexeu com a mãe dela, né? Aí ela foi olhar a fatura dela e percebeu que também não tinha sido feito o desconto prometido na fatura dela. Gente, vocês imaginam como ela ficou brava? Vocês podem imaginar como essa mulher ficou brava? E o que aconteceu? Ela escreveu para a gente, através do Hug.me, que a gente atende na plataforma, ela escreveu lá, desabafando, e ela colocou a seguinte frase, liguem para mim imediatamente. Eu não vou ligar para vocês, liguem para mim imediatamente. O que acontece normalmente dentro de uma célula de
e-mail, chat, qualquer coisa. Você vai pegando as coisas para responder conforme vai entrando, vai seguindo os seus SLAs. E aí é que está a necessidade de você dizer quais são as regras mais importantes que você tem na hora de tratar o cliente, para a pessoa que trata o cliente. O rapaz que estava naquele momento ali olhou aquilo e ele não teve a menor dúvida. Ele não teve a menor dúvida. Ele pegou o telefone e ligou para ela. Falou: ó, eu sou fulano, vou tratar a sua reclamação, está comigo, e eu vou olhar tudo que for necessário aqui do seu contrato, do contrato da sua mãe. Perceba, ela tinha reclamado pelo contrato da mãe, e aí citava o problema dela. Esse processo é bastante simples de ser resolvido, está tudo dentro de casa. E aí, quando ele falou com ela, ele descobriu que tinha ainda uma passagem, alguma coisa assim, que também tinha sido cobrado, a mãe dizia que tinha sido cobrado incorreto. Quando é transação, sempre envolve um parceiro, porque se você passa numa praça de pedágio ou entra no estacionamento, tem por trás o administrador desse local. Esse atendente, né, que estava com essa reclamação, pegou o telefone, ligou para o time interno da Veloy, pediu apoio para que a gente pudesse falar com esse nosso parceiro. Pedimos ao nosso parceiro para avaliar a situação rapidamente, trazer também uma exceção para a gente, e fizemos todo o processo de crédito na conta e tudo mais, e aí entramos em contato com ela, demos o retorno, tudo bem. Nesse meio tempo, ela foi fazer uma visita para a mãe. A gente explicou para ela que estaria tudo no extrato, que ela veria, tal. Aí ela chegou, foi abrir o app, que todas as nossas coisas estão no app, é mega facinho de mexer. E aí ela foi olhar e falou assim: não estou achando aqui o crédito. Ela foi de novo lá e falou assim: ó, eu não estou achando crédito. Nesse momento ela já estava mais calma, ela já tinha compreendido que a gente ia ajudar no que fosse necessário. Mas, de cara, de novo, ela disse assim: gente, me liga enquanto eu estou aqui na minha mãe, porque eu quero explicar para ela. Aí, esse moço pega o telefone e liga para ela, explica onde está, tudo bonitinho. E ela, no começo, assim, ela usou até... A gente estava brincando ali no backstage, né, falando de como as pessoas ficam bravas com algumas coisas. E aí, ela estava muito, muito, muito brava com a gente. Mas, nesse segundo momento, ela já não estava mais brava. Ela já tinha entendido que a gente ia fazer o que fosse necessário para ela. Mas esse rapaz pegou, pensando assim: pô, ela está na mãe, eu preciso falar com ela agora. Aí, pegou o telefone, ligou para ela, explicou tudo. Ela desligou o telefone e fez uma avaliação linda para a gente, espetacular, dizendo da importância que tudo tinha mudado para ela, da maneira como ela tinha sido atendida. E aí, né, gente, eu fico pensando assim, né? A gente tem 1 milhão de histórias para contar, a gente ouve tanta coisa, né? A gente ouve cada coisa bonita, a gente ouve os exemplos da Disney, os exemplos das Zappos, que são maravilhosos mesmo, né? Imagina você ligar para uma empresa que não vende pizza e pedir uma pizza achando que você está falando com a pizzaria, e a pizza chegar na sua casa e você descobrir que quem te mandou foi uma loja de sapatos. Ou na Disney, quando você perde um álbum e, de repente, esse álbum chega totalmente autografado na sua casa aqui no Brasil. São experiências maravilhosas, incríveis. Mas eu quis trazer um case muito simples. Porque, pensa bem, uma cobrança errada, tenho certeza que acontece a qualquer momento, em qualquer empresa. Mas você pode mudar o jogo. Você pode mudar o jogo mesmo com uma coisa simples. Eu quis dizer para vocês que o segredo da gente ter uma nota 10 não é nem sempre a gente fazer exatamente aquilo que o cliente quer que a gente faça. Às vezes,
vocês vão falar para mim, nossa, Claudete, mas vai esbarrar num procedimento, num processo, num compliance, sei lá. A ideia aqui, na verdade, é a gente estar sempre pensando... A primeira coisa que você tem que pensar é que, do outro lado, tem uma pessoa, por algum motivo, esta coisa que para você parece simples, para a pessoa é terrível e causou nela alguma coisa, porque ela é uma pessoa, ela está com o momento dela. Eu estava ouvindo alguns painéis aqui falando sobre esse processo de pandemia, que foi muito difícil segurar saúde mental, segurar o cuidado com as pessoas tão distante, né, gente? E, na verdade, quando a pessoa consegue entender que aquilo, para aquela pessoa, é muito importante, o que aconteceu não tem que ter o teu julgamento de se aquilo é simples, aquilo é complicado, se aquilo esbarra, se aquilo tem um processo por trás. Não. Você tem que entender como aquilo é importante para o seu cliente. E aí, mostrar para ele, e aí, gente, é mostrar com o agir. Não é na resposta, não é... Ele tem que sentir verdadeiramente que aquilo é importante para você, porque é importante para ele. E que você vai fazer tudo para ajudar ele até o final, que você está com ele naquele momento. Quando isso acontece, acontece uma conexão. E aí, quando acontece a conexão, não tem como. A pessoa compreende que aquela empresa está com ela para o que deve é. E é esse o grande diferencial. Quando às vezes a gente faz tanta coisa, né? Puxa, a gente move céus e terras, e aí o cliente vai lá, dá uma nota 5, fala que não voltaria a fazer negócios, que para a gente, cá entre nós, não voltaria a fazer negócio, é bem pior, né? Pelo amor de Deus. Isso pesa horrores na hora da gente virar RA1000 e para manter o RA1000. Mas, quando o cliente percebe verdadeiramente o seu empenho em mudar o jogo, e ele percebe que você está com ele, sabe aquele braço amigo que está com ele naquele momento e vai ajudar ele a passar por aquilo? Gente, não tem erro. De verdade, não tem erro. O cliente te dá a nota boa, fala que voltaria a fazer negócios, porque ele percebe que é de pessoa para pessoa. A coisa mais importante nos nossos negócios é lembrar sempre disso. A gente fica preso, né, em algumas coisas assim, a gente fala, uma empresa é feita de pessoas, um CNPJ é um monte de CPF tudo junto. E não é que é verdade? Na hora H, quem é que faz acontecer tudo que a empresa colocou no papel? Alguém vai lá, vai montar uma empresa, faz um business plan, business case, não sei, todos os business do mundo. E aí, contrata a gente e conta para a gente como é que ela quer que aquilo seja feito. E aí, o nosso papel, a gente que trabalha com atendimento, que cuida do cliente ali no dia a dia da empresa, a gente tem que entender que a gente tem que mostrar que é uma outra pessoa. É a Veloy? É a Veloy. É a Veloy, mas é a Claudete pela Veloy. Hoje de manhã eu ouvi a abertura do RA Trust, né? E os meninos estavam falando do Reclame Aqui, que eles não falam fulano do Reclame Aqui, eles falam o Reclame Aqui, e eles já estão falando deles mesmos. E é isso que a gente sente mesmo quando a gente fala com eles, que a gente está falando com o Reclame Aqui, é tudo Reclame Aqui. E é isso que a gente transforma. Na Veloy também é assim. Na Veloy é tudo Veloy. Todo mundo é Veloy. A gente até se chama de Velover. Que todo mundo está se chamando de alguma coisa Air, né? E nós somos Velovers. E a gente tem uma verdadeira paixão, mas é paixão mesmo, sabe? Por transformar as experiências dos nossos clientes sempre em experiências positivas, em situações descomplicadas, em simplificar a vida, em dar tempo para você viver aquilo que realmente importa. Eu vim para cá e estava muito trânsito.
Aliás, para o trânsito, gente, a pandemia já acabou, né? Acabou a pandemia com o trânsito. Ela já está assim, o trânsito está a todo vapor. E quem quer ficar parado em algum lugar, longe da pessoa que você está indo visitar, ou do trabalho que você está indo fazer? Eu vinha para cá, uma coisa que, nossa, me encheu de orgulho, então eu estava vindo para cá. Ninguém quer ficar parado, a gente quer chegar no caminho final. E quando você entende que uma empresa está disposta a te ajudar naquilo que é importante para você, não tem furo. Garanto para vocês, é nota 10. O nosso time é um time que adora trocar experiência, gente. A gente ama trocar experiências. A gente tem um grupo com o Reclame Aqui, não sei se eu podia falar, mas a gente tem um grupo com o Reclame Aqui, várias empresas, e a gente coloca lá, sabe? Gente, eu estou com um caso assim, o que vocês acham? Gente, eu já fiz isso, mas não consegui, como é que eu faço aquilo? E a gente vai se ajudando. Então, queria aproveitar e fazer um convite para vocês. Sintam-se à vontade para procurar a gente, para trocar experiências, para que a gente seja todas empresas assim, RA1000 mesmo, para o Reclame Aqui ter o maior trabalhão na hora de dar o prêmio, mas trabalhão mesmo, sabe? Porque não tem coisa mais maravilhosa do que você sentir que você é importante para alguém do outro lado, sabe? Do outro lado da linha, do outro lado do chat, do outro lado do site. Com a pandemia, essa coisa de ficar... a gente ficou distante fisicamente. Então, a gente teve que se reinventar para conseguir ficar próximo, mesmo estando distante fisicamente, sabe? E lá no nosso time, a gente faz algumas dailies para olhar as carinhas e ver se está tudo bem. A gente faz alguns fóruns, a gente faz dia ou outro fechamentos do dia para obrigar eles a se desconectarem um pouquinho. A gente fala muito sobre felicidade, sobre realização, sobre a construção das coisas. E isso tem trazido o time ficou forte, sabe? O time ficou forte, o time ficou unido. E isso reflete no cliente. É isso que reflete no cliente. Não existe experiência do cliente sem experiência do profissional. Não existe. Não vou, né, não vamos falar aqui de idades, mas algumas pessoas aqui são de uma época em que a gente dizia, aqui, você é a Claudete profissional. Aqui você é a pessoal. Então, o seu problema pessoal está aqui. O seu problema profissional está aqui. Não, gente, eu estou aqui. Estou aqui. Então, o problema pessoal, profissional, está tudo junto. E aí, se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer o seu trabalho bem. Então, é cuidar do cara que vai falar com o seu cliente muito bem, e esse cara vai cuidar super bem do seu cliente. Você pode ficar tranquilo. É nota 10, eu garanto. Quero aproveitar meus últimos minutinhos, realmente convidando vocês. Não sei se vai dar para anotar, mas depois eu passo. É cgomes@veloy.com.br. Sintam-se à vontade para me conectar, para que a gente possa trocar experiências, trocar melhores práticas e realmente nos transformarmos cada vez mais em empresas de pessoas que cuidam de pessoas. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Claudete, olha, você falou tem muita avaliação, muitos Velovers que mandaram mensagem para você, aliás, muita gente, a audiência subiu bastante, e as interações com a Claudete eu não vou deixar de ler todas aqui, porque merece, né? Primeiro, obrigado, Claudete, obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês realizam na Veloy. Vou aqui, todo mundo mandou mensagem, vocês sabem que vocês podem compartilhar no chat aí do nosso evento RA Trust, tá bom? Ana Paula disse que o evento nota 1000, informações extremamente relevantes, tudo isso com a presença da nossa gloriosa Claudete aqui no nosso palco. Angélica Santiago, exatamente, empatia faz toda a diferença. Luísa Bezerra, nossa, vírgula, excelente, Claudete. Juliana de Oliveira, que fala importante, é isso mesmo. Enfim, ela falou bastante coisa, com certeza, tudo isso a Juliana gostou bastante. A Caroline
De Paula, que disse acolhimento e empatia sempre. A Karina, que tá... Karina, muito obrigado, viu? Karina da Wix está participando bastante, direto da Irlanda, aqui com a gente. Uau! Dá até vontade de abrir uma reclamação só para ela me ligar. Aí, ó. Eu te ligo sem você reclamar. Aí, ó, fica a dica. Depois a gente passa... O e-mail ela já passou, você viu, né? Depois você vê o que você faz. Reilane Rodrigues, que mulher sensacional. E agora, a oportunidade que a gente tem de responder a pergunta que eu falei para a Lena vai ficar na sua mão. Não, Claudete, pode voltar, que eu sei que você já respondeu. A gente viu que você já deu alguns sinais bons aqui, mas eu vou reforçar. A pergunta é uma só. A Heloísa Bezerra, o Rodrigo Mitoso, a Aloíse Oliveira e também a Alessandra, todos perguntam a mesma coisa. Claudete, eu vou acrescentar esse vale pelo Diego Vinhas. Por favor, esse foi eu que coloquei. Me ajuda a conquistar avaliações. Gente, eu não vou falar que é fácil, tá? Mas a gente tem que sempre posicionar o cliente daquilo que a gente precisa. Então, quando você termina de atender o cliente, você tem que ter você vai sentir se ele ficou satisfeito com você pela conversa. Eu sempre sugiro que a gente faça tudo por telefone na medida do possível. O cliente é que vai dizer se ele quer por telefone ou não, mas a fala é muito bacana, é importante mesmo. E aí você vai sentir como é que ele está. E aí você pede a nota para você, para o seu atendimento. Você fala, poxa, isso me ajuda muito, porque o seu feedback vai fazer com que a gente seja cada vez melhor. O cliente te dá a nota. Ele vai lá e dá a nota, por quê? Porque você fez a conexão. Se você fizer a conexão, é matador. Estou te falando, vamos fazer um bate-papo para a gente ver o ponto específico e a gente tenta ajudar. E Claudete, isso é uma frase que a gente fala muito. Só uma última pergunta, Davi. Manda a sua pergunta porque para a gente ajuda a melhorar nosso serviço ou nosso produto. Beleza. Dali para frente, o que é feito na prática? Depois, a primeira coisa que a gente faz é resolver aquele problema, aquela reclamação, aquilo que está doendo no cliente. Ponto. É a primeira coisa. Saindo dali, a gente tem que arrumar aquilo que não está bom no processo. Então, eu tenho que... Se aquilo faz parte de alguma coisa que não está andando bem, que o cliente foi seu sócio, eu costumo dizer que o cliente é seu sócio, ele vai lá e fala, aqui não está bom, você vai lá, olha e fala, aqui, saiu diferente daquilo que eu imaginava. Aí eu vou lá e arrumo aquilo definitivamente para não causar aquilo nem nele novamente, nem em outro cliente. Então, isso é importantíssimo, é cuidar da boa e velha causa raiz. É olhar o que aconteceu para a gente não deixar repetir. E os nossos clientes, nossos, que eu digo nossos mesmos, eles realmente trazem para a gente esses insights, essas coisas, eles contam para a gente o que não deu certo. E aí a gente vai lá e arruma. Sem ego. Erramos, vamos arrumar. É isso. Senhoras e senhores, Claudete Cordeiro, muito obrigado, Claudete. Muito obrigado pela Veloy. Para a gente também é um prazer tê-los nesse evento, nesse ano. Obrigado. Eu quero estar em todos com vocês. Vocês sabem que a minha história com vocês, véia. Vai ser um prazer. Obrigado, Claudete. Obrigado mesmo. Obrigada, gente.